A gente propôs trazer para vocês aqui hoje, e quando a gente fala de marketing, muitas pessoas ainda relacionam marketing com comunicação, só que o marketing é muito mais amplo. E eu sempre trabalhei muito a questão do marketing estratégico, ou seja, você olhar para o mercado, identificar as oportunidades do mercado e usar isso para desenhar a estratégia da sua empresa. E nesse caminhar, a gente vai sempre observando coisas novas, modificações nesse ambiente de negócio. E no início desse ano eu comecei a fazer uma série de estudos, pesquisar e analisar o que estava acontecendo, né, nesse ambiente de negócio. E se falava, né, ainda se fala muito no novo normal, mas acho que nós já passamos do novo normal. E eu quero compartilhar com vocês exatamente essa evolução que eu vejo no ambiente de negócios, que sempre se modificaram. Aliás, a mudança é uma coisa permanente, já dizia Heráclito, filósofo de Éfeso, há 2.500 anos, que não existe nada de permanente a não ser a mudança. Só que nos últimos anos, né, na nossa era, essas modificações vêm acontecendo com uma velocidade cada vez maior. Então eu comecei a buscar um pouco da história, né? E vamos pegar assim, do início da Revolução Industrial, pensando em indústria, do início da Revolução Industrial até meados do século passado, nós tivemos muito poucas mudanças. As mudanças aconteciam de forma mais lenta. A gente tinha um panorama de maior estabilidade, né? A concorrência não era tanta, era só local, não se falava em concorrência global. Enfim, nós tínhamos processos dentro das empresas, processos gerenciais que eram mais tranquilos, vamos colocar dessa forma, né? Que eram mais estáveis. Quando, na segunda metade do século XX, nós já começamos a perceber uma aceleração nessas mudanças, né? Começou-se a ter um ambiente global, então não mais local. A tecnologia também começa a acelerar na sua criação e difusão. Nós começamos a ter também mudanças comportamentais, mudanças no consumidor, né? Mudanças socioeconômicas. E isso faz com que os ambientes de negócio se tornem mais dinâmicos, né? E façam com que as empresas elas demandem uma agilidade maior, ao mesmo tempo que eles passam a ser mais incertos. A gente começa a ter maior dificuldade de estabelecer muitas vezes certas relações. E aí, vamos dizer assim, nessa virada de século, a gente começa a falar do mundo VUCA. Esse termo foi emprestado das Forças Armadas Americanas, lá da Guerra Fria, e introduzido, vamos dizer, no sistema empresarial nessa virada de século, que diz assim, olha, o mundo não é mais tão paradinho como ele estava até agora. Ele passa a ser volátil, ele passa a ser incerto, ele passa a ser complexo e ambíguo. Vamos rapidamente passar por esses pontos, né? O que é o volátil? O volátil é exatamente que as mudanças são cada vez mais rápidas e muitas vezes inesperadas. A coisa acontece, pum, aconteceu. Né? Temos vários exemplos que vamos explorar um pouquinho depois. São incertos, quer dizer, falta muitas vezes clareza, falta dados suficientes para a gente tomar uma decisão. A gente começa a conviver com essa incerteza. É mais complexo, são cada vez mais variáveis que a gente tem que levar em consideração na hora de estabelecer uma determinada estratégia. E muitas vezes essas variáveis são antagônicas, elas conflitam entre si. Por exemplo, como obter maior qualidade com menor custo, né? São coisas que às vezes não batem diretamente. E ele é ambíguo, né? Quem está vendo uma senhora velha nessa foto, levanta a mão. Quem está vendo uma moça jovem nessa foto, levanta a mão. Né? Dá para ver as duas coisas, isso é ambiguidade. Muitas situações, elas podem nos mostrar caminhos diferentes, e aí como é que eu ajo? Né? Então o mundo VUCA exatamente faz com que a gente precise desenvolver essa flexibilidade, essa resiliência, né, que é também uma palavrinha que está bastante em voga atualmente, né, para que a gente consiga acompanhar essas mudanças. Não bastasse isso, né, todo mundo entendeu o mundo VUCA? Não bastasse isso, lá em 2016, o futurólogo britânico Richard Watson lançou esse livro, Digital versus Human, e ele disse, olha, o mundo não é mais só VUCA. O mundo agora é bunny, ou seja, brittle, quebradiço, ansioso, não linear e incompreensível. Então piorou a nossa situação ainda aí, né? O que é esse quebradiço? Né? As coisas de uma hora para outra se desfazem.
né? A gente tem que quebrar paradigmas praticamente a todo momento, né? Mudar a forma de enxergar as coisas. Ele é ansioso, né? Psicólogos, inclusive, já falam que a ansiedade é o nosso mal do século. E aí as pessoas estão ansiosas, as organizações estão ansiosas pelo resultado, né? Pela inovação, e isso tudo gera uma nova situação. Não linear, né? Eu lembro lá quando a gente tinha as aulas de economia tradicional lá na universidade, a gente fazia aquelas projeções, né? Projeções lineares ou exponenciais. Isso não existe mais. As projeções hoje são completamente, né, fora de qualquer padrão. Não tem mais essa linearidade. Ah, eu vou crescer 10% ao ano, né? Não tem mais essa base de cálculo, vamos dizer assim. E muitas vezes as coisas acontecem e a gente simplesmente não entende, né? Como eu costumo brincar assim, tem algumas coisas que não se explicam e as outras que não têm explicação, né? Essa é exatamente a situação que muitas vezes nós passamos e é o que caracteriza exatamente esse mundo Bunny, que, como disse, acrescenta ao mundo VUCA todo esse quadro de desafios e complexidade no ambiente de negócios. Aí já estava ruim, né? Já não estava fácil de colocar a nossa estratégia empresarial dentro dessa situação. VUCA, Bunny, 2020 todo mundo sabe o que aconteceu, né? Algo que ninguém esperava, ninguém conseguia imaginar que aconteceria. E aí logo que as coisas começam a se acomodar, nós começamos a falar nesse tal do novo normal, né? Tudo aquilo que, aquela disruptura que houve com a pandemia, acaba, então, introduzindo no nosso dia a dia uma série de outras questões, né? Uma série de outras condições. E aqui a gente já está mais contemporâneo, vou citar apenas algumas, né? Então, decorrentes dessa mudança nos comportamentos. O trabalho, né, que era presencial, passa a ser remoto, passa a ser híbrido. Só por curiosidade, eu em 1995, quando eu comecei na MK, eu já trabalhava de forma remota. Não tinha esse negócio do home office, não tinha esse termo, né? Mas eu ia na empresa, né? Pegava as informações, ia para casa, trabalhava essas informações, voltava na empresa, porque a internet naquele tempo era aquela discada, se alguns mais experientes aí, né, vão lembrar, com o barulhinho aquele que fazia no telefone, a gente só podia conectar depois da meia-noite, que o pulso era mais barato, né? Depois eu conto para a gurizada mais nova como é que funcionava esse troço, tá? Mas hoje a gente vive isso. Eu mesmo, né, a MK tem a sua sede em Portão, no Rio Grande do Sul, e eu moro aqui em Balneário Camboriú, né? E a gente faz todo esse trabalho de forma híbrida, como talvez muitos de vocês, acredito, também os façam. Nós passamos a ter um processo de digitalização em todos os sentidos, desde o tecnológico, que vocês podem andar nos pavilhões da feira e vão ver N exemplos, né, de como a digitalização entrou nos processos fabris, até a nossa relação como consumidor e o mercado, né? Que exatamente teve uma modificação enorme que abriu grandes possibilidades também, né? A gente sempre tem que olhar os dois lados, não só o que nos dificulta, mas também o que nos abre de possibilidades. E isso, né, através do e-commerce, quando mesmo a gente viu algumas palestras aqui sobre isso, né, se expande e possibilita outros tipos de acesso aos nossos produtos e serviços. Questões de saúde e segurança, isso, né, permaneceram, né, depois de toda aquela crise. A gente hoje vê ainda nos estandes aí muito álcool em gel, o pessoal com máscara até, né? Então isso está inserido dentro do nosso novo contexto. E uma adaptação contínua, né? Quer dizer, continuamos cada vez mais buscando ou tendo que nos adaptar a novas situações, né? Sermos resilientes. Depois eu vou quebrar um pouco isso. E também nesse processo todo a questão da equidade e inclusão, né? Tanto seja etária quanto de gênero, racial, enfim, a gente começou a ver as pessoas efetivamente como pessoas, independentemente daquilo que elas têm por fora, né? Então, alguns pontos, como disse, da questão do novo normal que faz parte do nosso dia hoje. E aí, então vejam, a gente começou lá por 200 anos, e olha que interessante esse gráfico aqui que eu construí. Por 200 anos, nós vivemos naquele momento tranquilo, né? Naquele ambiente de negócios de estabilidade.
Aí, 50 últimos anos do século passado, momentos de mudança. Aí veio o mundo VUCA, falei, início da década de 2000, até ali, né, virada do século, até 2016, quando já veio o mundo bunny, daí veio o novo normal, e agora? Dá para ver onde é que nós vamos parar? Ou seja, nós temos cada vez mais novos, né? Não é mais o novo normal, e aí eu me atrevi, realmente foi um, perdão da palavra, mas é o adjetivo que cabe aqui, eu tive um puta atrevimento, né, de criar um conceito novo, né, que é exatamente o conceito do novo excepcional, que agrega também a tudo isso que a gente já falou, alguns outros pontos que eu considero importantes dentro dessa visão desse novo ambiente de negócio. E por que eu chamei de excepcional? Fui lá no dicionário, né, e olhei lá, excepcional, em que há exceção. Nós não temos mais regras, nós temos que administrar as exceções, que está além do que é considerado corriqueiro. Então não é mais normal, é algo mais, né, além do que é normal. E de qualidade excelente também é uma outra característica. E quem não precisa, dentro das empresas, dentro da sua vida profissional e pessoal, buscar sempre a excelência. Então o novo excepcional é isso, uma abordagem para nós compreendermos e enfrentarmos essas mudanças, esses desafios, né, de maneira excepcionalmente inovadora, adaptativa e positiva. Eu vou destacar, então, alguns desses principais aspectos. Inovação transformadora. A gente já falou muito de inovação adaptativa, inovação disruptiva. Independentemente de qual tipo seja de inovação, ela tem que transformar alguma coisa para melhor, né? Então, independentemente se for adaptativa, se for disruptiva, nós temos que aproveitar as oportunidades para criar novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços, né? E que sejam bons para todo mundo, né? Por isso que eu falo em partes interessadas. Seja bom para a empresa, seja bom para a sociedade, para o cliente, para o meio ambiente, né? Que sustentabilidade foi um tema bastante discutido aí nesse ciclo de palestras, né? Então, inovar sempre, né? Para transformar algo. Não, né, independente de como. Quando eu escrevi o artigo, né, que deu origem a essa palestra, enfim, que eu procurei colocar isso, inclusive, deixar fazer também um parênteses aqui, nós temos ali à disposição, depois gostaria que todos levassem para casa, né, para dar uma lidinha, a nossa revista do especial dos 45 anos do Grupo MK, onde está o artigo Novo Normal ao Novo Excepcional, então com, né, mais detalhes disso que a gente está falando aqui nesses rápidos 25 minutos. Então, quando eu escrevi isso lá em março, abril, né, eu pensei, não, vamos ter cada vez mais ser resilientes, né? Ou seja, cair, levantar, se reorganizar, voltar àquilo que era mesmo depois de ter apanhado, né? É a coisa aquela do Rock Balboa, né? Não interessa quanto a gente bate, interessa quanto a gente resiste a paulada mesmo, né? Isso é a resiliência. E flexibilidade no sentido de responder rapidamente, de forma ágil, a essas mudanças. Só que de abril para cá eu li um livro, esse aqui, Antifrágil, do Nassim Taleb, e aí eu disse, não adianta mais só ser resiliente e flexível, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser antifrágil. Qual é que é a diferença do antifrágil? O antifrágil é tu levar a porrada, levantar e sair melhor do que tu estava quando levou a porrada. Deu para entender? Então é além de ser resiliente, não é só voltar à situação anterior, é aprender e melhorar ainda mais após uma determinada crise, como ele diz, né? Coisas que se beneficiam contra o caos. Antifragilidade é essa capacidade de crescer e se aprimorar, né, ao estresse, à volatilidade, à desordem. Ser melhor depois da paulada. Criatividade e empreendedorismo. Né? Cada vez mais, e aí é que eu vou colocar isso de uma forma politicamente correta, né? Evidentemente, sempre as dificuldades trouxeram oportunidades para quem, com criatividade, conseguiu aproveitar isso, né, dentro das empresas. E quando eu falo em empreendedorismo, não é só, eu vou abrir o meu próprio negócio. Tem o intraempreendedorismo, ou seja, como eu posso fazer melhor dentro da empresa que eu já estou, dentro da situação que eu já tenho, né, e de forma cada vez mais criativa. Fazer mais do mesmo não tem espaço, né? Nós temos que, sim, buscar
desenvolver a nossa criatividade e buscar ideias novas, novas abordagens para atender os desafios atuais e futuros. Colaboração e cooperação. Então, mais do que simplesmente ser inclusivo, porque infelizmente a gente vê ainda, né, muitas empresas que colocam lá no seu quadro de colaboradores, né, diversos segmentos, vamos dizer assim, né, de pessoas, eu sou um inclusivo, não basta isso, tem que ser cooperativo, as pessoas que estão lá têm que trabalhar junto, têm que cooperar umas com as outras. E aí está um grande desafio, por exemplo, como é que um jovem, que nem, cadê o Gustavo lá? Né? O nosso Gustavo, meu assessor lá com 24 anos, como é que ele vai conviver, cooperar e colaborar com um cara que tem 60? Né? Tem que ter esse jogo de cintura para fazer isso. Como é que nós vamos integrar, né, não só gerações, mas diferentes pensamentos, diferentes formas de ver a vida, né? Mas vamos usar isso de forma positiva. Essas abordagens multidisciplinares são extremamente importantes e criam essa positividade, como eu digo, né, para as empresas e organizações. E está aí, né? Cada vez mais pensando sempre no positivo. De que forma que eu posso realmente agregar. Né? A gente falava muito agregar valor, daí vou agregar valor no meu produto, vou vender ele mais caro. Não é esse agregar valor que eu falo, é agregar positividade, é fazer com que a minha empresa, o meu produto, o meu serviço sejam vistos e sirvam cada vez mais positivamente, de novo, a todas as partes interessadas, a empresa, ao cliente, à sociedade, ao meio ambiente. Né? Fazer isso sempre de forma positiva no longo prazo. E isso, evidentemente, demanda que nós reorganizemos, nós busquemos uma adaptação cultural dentro da nossa organização, né? E estimulando sempre a todos, em todos os níveis, a contribuir com as suas ideias e as suas habilidades, né? Então, gente, para deixar registrado, então, esse conceito que a gente buscou identificar, estudar e compartilhar com vocês, o novo excepcional ele é exatamente isso, se concentrar em abordagens excepcionais, dentro daquele conceito do dicionário mesmo, né? Excepcionais e inovadoras, para que a gente possa enfrentar as mudanças e desafios, tanto atuais quanto futuras, buscando não apenas sobreviver ou se adaptar, mas também prosperar e criar um impacto positivo de maneira significativa. Né? Então esse é o conceito que eu tinha a intenção de compartilhar com vocês, né? E, evidentemente, também ser questionado sempre que possível. Então, agradeço aí a atenção de todos. Esse artigo também está disponível lá no meu site, facinho, né? alvaroflores.com.br. Depois dele eu desenvolvi, acho que mais uns 3 ou 4 artigos, então tem alguns desdobramentos, então quem puder, quiser dar uma olhadinha lá, além de outros conteúdos que a gente também sempre compartilha. E mais uma vez, então, agradecendo em nome da MK Química essa oportunidade de estar aqui com vocês e reforçando de nos conhecer um pouquinho mais, um pouco dos nossos 45 anos de caminhada através da nossa revista. Então, muito obrigado a todos vocês.